Estou muito feliz de estar aqui com vocês para conversar um pouquinho de um assunto que eu considero muito importante e muito especial. Mas não tem como eu iniciar essa conversa sem agradecer o Hospital de Base pelo convite da CIPA para eu estar nesse momento e poder partilhar um pouquinho aí o que eu trouxe com tanto carinho e dedicação para vocês. Então, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre esse assunto. Eu estou trazendo informações que eu já estou buscando já faz mais ou menos uns 3 anos e meio e me apaixonei pelo tema. Tenho trazendo para a minha vida no dia a dia e estou espalhando para as pessoas o máximo que eu puder. Quando eu conversei com a Paty sobre o que poderíamos conversar referente à saúde mental com vocês, me veio muito esse tema que é a CNV, né? Que é esse daqui que eu trouxe até no formato de coração e vocês vão entender por quê, né? O que é CNV? CNV é comunicação não violenta. E o que a gente sabe? Nós estamos na comunicação o tempo todo, né? Desde a hora que a gente acorda até na hora de dormir, a gente está no processo de comunicação. E para eu estar comunicando, eu não preciso necessariamente ter outra pessoa. Eu comunico o tempo todo comigo também. Sabe aquele momento que você pensa sozinho, ou mesmo você conversa com você mesmo, você se queixa, você se argumenta, você se critica, você se corrige, você se lamenta. Isso também é uma comunicação, né? Quando a gente olha torto para uma situação ou para alguém, isso também é uma comunicação. O silêncio também é uma comunicação. Falar com gestos também é uma comunicação, tanto que a gente sabe que existe outras formas de se comunicar, não apenas a verbal, né? Existe a Libras, existe o Braille e existe outras formas também que dá certo na forma de se comunicar e pode ser super saudável. Depende da forma como a gente está olhando para a nossa comunicação e acolhendo a comunicação do outro. É fácil eu manter uma boa comunicação com as pessoas da minha rotina, tanto em casa, como no trabalho, com os amigos, na padaria, né? Aquela padaria próxima de casa que eu vou comprar pão com frequência, naquele mercado que eu frequento, naquela loja que eu compro roupa. Como é a nossa comunicação na nossa rotina? E depois que se torna uma rotina, a gente sabe que cria uma certa intimidade. Vocês concordam comigo que a intimidade, ela fica muito fácil de estragar um pouco a qualidade da comunicação? Né? Rasgando um pouco o verbo, a intimidade, ela deixa a gente um pouco mais cara de pau e relaxado, né? A gente começa a ser um pouco mais agressivo com as pessoas da nossa rotina. E quando a gente fala de agressão, é uma agressão muito camuflada, né? Que é a mais comum e ela é o início das outras agressões. É aquele momento da comunicação que você não xinga, que você não fala para outra pessoa calar a boca, mas você é hostil, né? Você é mais arrogante, você acaba impondo um pouco mais e não dando espaço para que a outra pessoa se posicione, para que a outra pessoa também partilhe. Então isso é muito comum acontecer no processo da nossa comunicação. Então, a CNV, ela traz informações e uma forma mais fácil para a gente observar tudo isso e praticar no dia a dia, para que a gente consiga melhorar a nossa comunicação com a gente e automaticamente com outras pessoas também. Então, para mim, a saúde mental, ela parte daí, da forma como a gente está se comunicando com a gente mesmo, com as pessoas e com o mundo. Então eu achei muito pertinente trazer esse assunto da CNV para que a gente consiga falar da nossa saúde mental. A gente sabe que a gente está vivendo ainda essa quarentena, essa pandemia, e estamos bem saturados, e isso deixou a gente bem mais cansados, estressados, e a nossa tolerância, ela está diminuindo aí, porque estamos esgotados, cansados, trabalhando mais. O mundo está exigindo mais da gente, né? Então a gente está tirando força, sabe lá de onde. E com isso, a gente acaba falando, pô, saúde mental, o que eu posso fazer
para cuidar da minha saúde mental, o que eu posso fazer para eu relaxar, o que eu posso fazer para ficar melhor, né? E para a gente ficar melhor, para a gente relaxar, eu não preciso necessariamente viajar, não preciso gastar, não preciso fazer coisas que não é o momento de fazer e não preciso gastar dinheiro que eu não tenho agora, né? É no dia a dia, é a forma como eu me olho, é a forma como eu me acolho e como eu aceito questões que acontecem no mundo e comigo. Ah, mas eu vou aceitar tudo que acontece, né? E se acontecem situações que eu não concordo, que fogem do meu caráter, que fogem daquilo que eu acredito? Nós vamos falar disso nessa conversa breve que nós teremos sobre o CNV. Ainda falando da introdução dela, eu trouxe essa palavra aqui, que está na moda, né? Mas faz muito tempo que essa palavra vem sendo discutida e colocada em rodas de conversa, em forma de coração. Por que eu trouxe tudo isso em forma de coração? Por conta da empatia. Porque quando a gente traz a empatia para a nossa vida, para o nosso mundo, a gente está trazendo sentimentos, a gente está trazendo humanização. Quando eu consigo acolher o que é do outro, junto com o meu, eu consigo fazer um trabalho de escuta, eu consigo aceitar, eu consigo entender um pouco melhor o que está se passando no mundo que não é meu. E assim fica mais fácil e mais humano a forma como eu vou lidar com aquilo lá. Mas eu só vou conseguir ser empático se eu trabalhar isso daqui, a autoempatia. Então, se a empatia é quando eu entendo o outro, é quando eu acolho o outro, o que a gente entende que seja a autoempatia? É todo o trabalho da empatia comigo, né? Então é quando eu me acolho, eu me aceito, eu olho para mim, eu vejo quais são os meus detalhes, as minhas dificuldades, as minhas necessidades e o que eu posso fazer para melhorar, para eu ficar melhor, tanto comigo como com as outras pessoas, né? Você sabe que quem trouxe a CNV para nós foi o Marshall Rosenberg. O Marshall Rosenberg, ele foi um psicólogo norte-americano e ele passou quase que a vida toda dele aí profissional trabalhando a comunicação humana. Ele era bastante curioso e muito interessado em melhorar a nossa vida e ele sabia ali, né, que tudo partia da comunicação, desde a hora que a gente acorda até o momento da gente dormir, para acordar no outro dia, né? Então, desde quando a gente nasce. E ele começou a estudar muito isso, tanto na teoria e como na prática. E como ele queria muita prática e conhecer várias realidades, ele começou a frequentar vários lugares e ficar um tempo nesses lugares. Então ele ia em campo de refugiados, ele ia em ambientes de hospitais, né, que são lugares mais tensos, de pessoas com medo, de pessoas passando dor, de famílias angustiadas. Então ele ia em orfanatos, né? Na época ainda era aquele modelo de orfanato, de muita criança, era todo mundo muito rotulado, de roupas iguais, então era orfanato masculino, era feminino, era tudo muito complexo. Ele ia em todos esses lugares e ele ficava tempo nesses lugares. E ele assistia ali como era a comunicação dessas pessoas. E ele percebia que realmente faltava muitas vezes uma empatia e as pessoas não percebiam que aquela empatia faltava. Mas ele percebia também que na casa dele não era diferente, né? Que só mudava o cenário, que por conta da intimidade que tinha ele com os filhos, com a esposa, também faltava empatia. E aquilo ali prejudicava, né? E facilitava o estresse entre ele e entre todos os familiares. E se isso acontece em casa, isso vai acontecer também no ambiente de trabalho, isso vai acontecer nos lugares que a gente frequenta, né? E isso vai dificultar muito a comunicação e qualquer outro tipo de relacionamento, né? Que no trabalho a gente chama aí de relacionamento interpessoal, né? Que é muito importante e necessário para que as coisas realmente aconteçam e aconteçam com qualidade, né? Até porque todo trabalho é muito importante,
Mas quando a gente fala de trabalho no hospital, onde tem saúde, onde tem pacientes, estamos falando de vidas que dependem da gente, né? Então é um trabalho muito mais complexo, né? E aí, pensando em tudo isso, o Márcio, que por sinal ele veio a falecer não faz tantos anos assim, mas antes dele falecer, ele trouxe aí um livro, um atlas da CNV para nós, que traz muita tarefinha. O livro chama CNV, é um livro que eu indico muito. Ele é um pouco difícil de você encontrar, inclusive em livrarias, mas você encontra ele muito fácil pela internet, né? Já que a gente está no mundo aí de comprar muita coisa pela internet, você encontra esse livro de fácil acesso nas livrarias virtuais. Então ele trouxe muita coisa boa de material que ele deixou registrado para que a gente consiga passar para as pessoas e trabalhar na nossa rotina. Trouxe um quadro aqui que é uma das principais tarefinhas que o Márcio deixou para nós. Então, o que é esse quadro, né? Ele colocou que existe 4 elementos para que a gente seja CNV, né? Então, para os principiantes, eu ainda considero que eu sou mais principiante do que mediano, né? Tem 4 elementos para que a gente consiga aí iniciar o processo de ser uma pessoa CNV. Quais são esses 4 elementos? Olha o primeiro, gente. O primeiro passo da CNV: observar sem julgar. Eu coloquei para vocês 2 situações que são naturais do ser humano, né? A gente nasce e já aprende: observar e julgar. O ser humano julga, né? Todos nós, em algum momento, a gente julga situações, julga pessoas e julgam coisas, né? Algumas pessoas julgam mais, outras julgam menos, mas eu acredito que todo mundo julga em algum momento. Então, observar, ok, a gente observa também, né? Tem aquelas pessoas que ficam muito fáceis da gente entender que são pessoas observadoras, mas todo mundo observa. Até aquela pessoa que é mais distraída, em algum momento ela observa alguma coisa, né? E aquelas coisas que ela gosta mais, ela vai observar mais. E aquelas pessoas que já são mais observadoras, já têm o dom de observar o tempo todo. E com isso, né, independente do perfil, se observa mais ou se observa menos, tem essa questão do julgamento, né? Mas Márcio colocou para nós: observar uma situação sem julgá-la. Mas e quando a gente observa uma situação que a gente não concorda com ela? A gente vai julgar, né? Então, por isso que é um trabalho de formiguinha, né? Você não vai conseguir da noite para o dia, né? Eu sei que depois desse vídeo, algumas pessoas vão ficar mais interessadas em ler mais sobre a CNV, e eu torço muito para que isso aconteça, porque eu fui essa pessoa. A primeira vez que eu ouvi sobre a CNV, eu lembro que eu saí arrepiado da onde eu estava e queria muito ler sobre ela, e aqui estou eu, há quase 4 anos, ainda falando de CNV e com muita vontade de falar muito mais dela, e assim eu pretendo seguir. E é um trabalho difícil, mas é um trabalho muito gostoso, e eu ainda prefiro usar o termo, é um trabalho desafiador do que difícil, porque para mim o difícil não parece uma punição, mas para muita gente pode parecer uma punição, né? E se parecer uma punição, a pessoa vai desistir no meio do caminho. Então, observar uma situação sem julgá-la, mesmo que você não esteja de acordo com aquela situação. E quando a gente observa uma situação sem julgá-la, isso não é concordar, isso não é ser submisso àquela situação, né? Ah, mas se eu estou olhando aquilo lá e eu não falo nada, eu estou concordando. Não é. É aí que entra a empatia. A empatia é a forma como você está olhando para tentar entender a postura do outro. Não é concordar e não é falar ok para tudo, porque tem situações que a gente vê que realmente são erradas, né? A gente não deve falar ok para aquilo que a gente não concorda. A gente deve se posicionar em casa, no trabalho, no relacionamento, aonde a gente está. Mas é observar sem julgar. É quando a gente não julga, a gente fica muito mais limpo por dentro, eu falo sem poluição de emoções, para a gente conseguir falar sobre aquela situação. Então, o primeiro passo: observar sem julgar. Qual é o segundo componente, elemento aí que o Márcio coloca para nós?
você identificar quais são os seus sentimentos por aquela situação. Então você observou uma situação ali e não julgou. Que tipo de sentimento aquilo te gerou? Todos os sentimentos que aquilo gerou em você. Então o segundo elemento é esse: você identificar os sentimentos que aquilo te causou. Raiva, alegria, tristeza, medo, angústia, revolta, me sentir desvalorizado, me sentir deprimido, me sentir excluído, me sentir inferior, me sentir esnobado, me sentir traído. Todos os sentimentos que aquilo te causou, para você identificar, tá? Quando eu peço para você identificar, não é pedir ajuda para os outros não, é para você identificar. A gente vai crescer emocionalmente quando eu parar para eu sentir o que eu senti, não é pedir para os outros, ok? E o terceiro elemento é você descobrir, né, quais são as suas necessidades que não foram atendidas ali. Por quê? O que a gente sabe? Todo sentimento que a gente sente negativo é porque teve alguma necessidade minha que não foi atendida. Um exemplo para isso de repente ficar um pouco mais claro: eu me senti excluído. Por quê? Qual era a minha necessidade? A minha necessidade era que as pessoas interagissem comigo ali naquela reunião, era que as pessoas me apresentassem. Acabei de chegar ali faz uma semana e isso não aconteceu, então eu me senti excluído. Sentimento: me senti excluído. Qual era a minha necessidade? Que as pessoas me acolhessem, que alguém me apresentasse, que alguém conversasse comigo. Então, por trás de todo sentimento, tem necessidades minhas, ok? Então, o primeiro elemento, observar sem julgar. Segundo elemento, identificar os seus sentimentos. Terceiro elemento, descubra quais são as suas necessidades que não foram atendidas. E o quarto elemento, que é o chefão aí, pedido. Fazer o pedido ou responder a um pedido. Isso acontece muito no ambiente de trabalho, né? Quando é solicitada alguma situação, ou que você não queira, ou que você tem muita dificuldade em conversar com a pessoa que pediu, ou você tem muita dificuldade de pedir alguma coisa. Então, quando você consegue olhar para esses outros elementos antes, essa questão do fazer o pedido vai ficar um pouco mais acessível e um pouco mais fácil para você, ou menos difícil, mas vai ficar mais possível para você ir trabalhando. Então, você lembrando aí, na sua rotina de vida, esses 4 elementos, você já pode ser considerado uma pessoa CNV ativa, né? E é muito bacana você pesquisar mais sobre. Tem vários vídeos muito interessantes na internet, pelo YouTube mesmo. E Carol Nalon é uma pessoa que eu uso sempre como referência. Ela tem muito material no YouTube, ela usa vários exemplos de casos, assim, de situações do dia a dia, e eu gosto muito de exemplos porque eles ficam registrados na nossa cabeça. Então, situações corriqueiras assim, você lembra de um exemplo, aí você se vê naquele exemplo, fica muito mais fácil de você reagir de uma outra forma. E aqui, o último coraçãozinho, coloquei um ponto de exclamação, por quê? Que são algumas dicas, algumas ressalvas, observações sobre a CNV. Legal? Vamos lá. CNV. Então, mora eu com mais 3 amigos, faz de conta, tá? E aí eu comecei a pesquisar sobre CNV, estou super interessado na CNV, que eu vejo que vira e mexe dá uma treta em casa lá, ou por questões de compra, ou por questões de barulho, um estuda mais, outro faz mais barulho, outro ajuda menos. E aí, quem entrou no processo da CNV fui eu. Os meus amigos não entraram. O que eu faço? É importante eu entender isso, né? Quem está nesse processo sou eu, né? E eu entendo que quando eu inicio um processo na minha vida de mudança, para eu me relacionar com pessoas, seja qualquer tipo de relacionamento, eu estou estimulando aquelas pessoas também mudarem. Não que isso de fato vá acontecer, né? A gente não trabalha com certezas quando a gente está falando do outro, mas é um estímulo. Pode ser que isso aconteça e pode ser que isso não aconteça, e é muito importante a gente saber isso e amadurecer isso na nossa cabeça, ok? Tem outras situações também
que são duas palavras que na CNV fala que são muito destruidoras e que a gente usa muito facilmente, geralmente, que é o nunca e o sempre. É um exemplo aí, um pai e uma mãe que está meio bravo com o filho e tal. Você nunca faz nada direito, você sempre brinca na hora de fazer alguma coisa, você nunca faz nada direito. Olha o poder desse nunca. Você nunca faz nada direito. Então quer dizer, nunca é nunca. Né? Se a mãe ou o pai ou a avó, alguém falou para essa criança que ela nunca faz nada direito, ela nunca fez nada direito. Desmereceu qualquer coisa boa que ela já tenha feito. Né? Você sempre chega atrasado, você sempre faz errado. Sempre. Você nunca fez diferente, você sempre fez errado. Você nunca vai mudar, você sempre é assim. Então, olha como destrói essas duas palavras, né? É muito importante a gente lembrar disso para modificar o nosso diálogo referente a isso daí, porque são nesses detalhes que a gente consegue mudar e melhorar, tá bem? E outra situação, vocês lendo sobre a CNV e tudo mais, que eu acho bonitinho fechar assim, vocês vão olhar que tem uma girafa. E algumas pessoas pode ser que leia sobre, pode ser que não leiam sobre. E por que tem a girafa como símbolo da CNV? Porque a girafa é o maior mamífero do coração maior de todos. Então por isso que são os corações, que eu acho isso totalmente fofo. Então é assim que eu quero fechar, cheio de coração, cheio de empatia. Estou muito feliz por esse momento de ter conversado com vocês. Se de repente surgir algum tipo de dúvida, algum tipo de observação, de comentário, eu quero deixar em aberto que vocês podem mandar para o pessoal aqui e eu me encarrego de responder com o maior carinho, tá bem? Então um grande abraço no coração, se cuidem por favor, vamos nos cuidar, vamos cuidar de quem a gente conhece, de quem a gente não conhece, para que tudo isso acabe o quanto antes.